Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí ao Masterclass Revalida 2019. Primeira questão, o examinador coloca para a gente um homem de 52 anos de idade, hipertenso, ele está usando amlodipina para o tratamento da hipertensão arterial e ele procura uma UPA com dor torácica anterior do lado esquerdo, irradiando para o epigastro em aperto, de intensidade 8 em 10 e de início súbito a cerca de 1 hora, após ter uma refeição. No exame ele estava ansioso, sudoreico, uma pressão arterial de 100 por 60 milímetros de mercúrio, frequência cardíaca de 72 e frequência respiratória de 24. Não tinha mais nenhum outro achado positivo ao exame físico. E foi realizado um eletrocardiograma que a gente já vai mostrar para vocês. Antes de mostrar o eletrocardiograma, acho que é importante a gente ressaltar na descrição do tipo de dor, isso é fundamental, para a gente poder fazer um bom diagnóstico, tá? É uma dor típica, é uma dor pré-cordial, né? Uma dor torácica do lado esquerdo, pré-cordial, com irradiação para o epigástrio, de início de 1 hora e uma dor intensa, intensidade 8 em 10, ou seja, é uma dor importante, não é uma dor fraca, nem é uma dor moderada, é uma dor intensa. Isso vocês devem levar em consideração. O paciente está estável hemodinamicamente e provavelmente o examinador colocou no enunciado após a refeição só para confundir a cabeça de vocês, mas na verdade não tem muita importância quando se trata de uma dor típica. Mas se você tiver em dúvida, você vai no exame físico, vai na palpação abdominal e vai ver se esse paciente tem dor à palpação abdominal, principalmente da região epigástrica, porque se ele não tiver dor, significa que provavelmente é de origem cardíaca. Agora, se for uma dor gástrica, uma dor de vesícula, por exemplo, intestinal, onde você vai palpar o abdômen, a dor vai se intensificar, né? Ele vai ter alguma resposta à dor na palpação. Então, isso é importante. E aí você tem, no enunciado da questão, um eletrocardiograma com uma alteração típica que todo mundo precisa saber quando você estiver fazendo prova do Revalida. Tá? Isso é obrigatório, não tem como não saber essa alteração no eletrocardiograma, porque vai cair em toda a prova do Revalida. A gente tem visto isso todos os anos. Tá? Então você tem aqui um eletrocardiograma com uma alteração típica em D2, D3 e AVF, que é um supra do segmento ST, nessas três derivações, que mostram um comprometimento da parede inferior do coração. Vocês podem ver também V1, V2 e V3 principalmente, um infra, que provavelmente é uma imagem em espelho, que a gente fala, né? uma imagem inversa do outro lado do coração, na parede anterior, mas o que importa em termos de diagnósticos é você ver e reconhecer esse supra de D2, D3 e AVF. Então, é um infarto agudo do miocárdio de parede inferior, 1 hora de evolução. Vamos ver o que o examinador continua falando. Bom, o paciente foi monitorizado, recebeu ácido acetil salicílico, morfina e oxigênio, sendo contactado ao hospital de apoio para transferência. Lembrando que esse paciente está numa UPA, numa unidade de pronto atendimento. E aí ele precisa ser referenciado para um lugar de tratamento de pacientes cardiológicos. Como não havia previsão de vaga para as próximas horas, decidiu-se pela realização de trombólise com alteplase, seguida de anticoagulação com enoxaparina. Gente, isso é fundamental. Infarto com supra, não se esqueçam, infarto com supra sempre é uma emergência médica. Então, se não existe possibilidade de encaminhamento para um serviço de referência em cardiologia, se não existe possibilidade para que seja feita a trombólise ou para que seja feita a angioplastia primária nesse serviço de cardiologia, o paciente tem que receber trombolítico onde ele está. Se você não tem trombolítico no serviço que você trabalha, tem que achar um serviço mais próximo possível para que ele seja referenciado. Nesse caso aqui, o plantonista agiu de uma maneira correta, porque como não havia previsão de vaga, ele fez a trombólise e a gente sabe que a efetividade da trombólise e a efetividade da angioplastia primária são idênticas, então não existe diferença nesse tratamento inicial. Evidentemente que esse paciente que faz a trombólise, nesse caso aqui pré-hospitalar, ele vai precisar depois ser referenciado para fazer um cateterismo e para estudar as coronárias e
dar seguimento ao tratamento. Mas nesse momento, o que vai fazer a diferença para a qualidade da recuperação, para você reperfundir o músculo cardíaco e você ter o mínimo de sequelas, é a trombólise ou angioplastia primária. Nesse caso, como não era possível o encaminhamento ou ia demorar demais, você faz a trombólise. A pressão arterial estava-se normal, manteve 100 por 60, e a conduta nesse caso, qual é? O examinador pergunta o que você tem que fazer além do que já foi feito. Losartana por via oral, clopidogrel por via oral, metoprolol por via endovenosa, nitroglicerina por via endovenosa. Eu sempre falo nas aulas, leiam as alternativas antes de responder, de ler o enunciado. Tá? Comece a resolução da tua questão pelas alternativas, porque daí você vai buscar no enunciado aquilo que você precisa. Nesse caso, é uma resposta fácil. Se você tem conhecimento de um protocolo de dor torácica, você vai saber que a resposta é o clopidogrel por via oral. Tá? Por que não é losartana? Nesse momento, não é. O paciente está normotenso e você vai começar depois umbral ou inibidor de ECA, não importa, mas nesse momento você tem que fazer anticoagulação, antiagregação plaquetária. Ele já recebeu AS, já recebeu enoxaparina, ele precisa também do clopidogrel, a tripla terapia do infarto. Tá? O metoprolol não faz sentido nenhum você fazer via endovenosa, porque o paciente está com uma frequência cardíaca normal e está normotenso. Então, você fazer metoprolol por via endovenosa, você vai causar uma iatrogenia nesse paciente. A mesma coisa a nitroglicerina por via endovenosa. Poderia ter uma indicação se o paciente mantivesse uma dor importante, se o paciente estivesse hipertenso, você poderia até abrir mão da nitroglicerina em bomba infusora. Nesse caso, a gente não sabe se a dor melhorou, porque nós não temos essa informação, mas supondo que a dor melhorou e a gente sabe que o paciente está normotenso, não tem necessidade de fazer nitroglicerina. Tá? Então, alternativa B, clopidogrel por via oral, essa é a resposta correta. Alguns serviços fazem o clopidogrel 300 mg como rotina, 4 comprimidos. Outros serviços fazem 600 mg, 8 comprimidos. Então você precisa, quando você for trabalhar num serviço que atenda cardiologia, você precisa saber qual que o protocolo, qual é a dose de clopidogrel que o serviço de cardiologia preconiza onde você vai trabalhar.